aqui agora com a pastora Mary. Que satisfação, pastora! Que satisfação estar aqui tendo a sua presença no nosso congresso, mesmo que virtualmente. E eu espero que muito em breve você possa estar aqui conosco na nossa congregação. A pastora Mary, ela tem trazido para nós, temos acompanhado aí, testemunhos, palavra dos céus. Eu tenho certeza, pastora, que você irá... a pastora Mary tem trazido palavra, ministrado palavras aí pela internet, pelo Brasil, pelo mundo, e tem sido uma pessoa muito usada pelo Senhor. Nós já estávamos programando, se o nosso congresso fosse pessoalmente, né, presencialmente, que ela estaria conosco. E nós louvamos a Deus, porque isso está sendo possível, que é um sonho que Deus está realizando também para cada um de nós. Pastora, fique muito à vontade aqui, a casa é sua, e é um prazer imenso tê-la aqui conosco. Olá, pessoal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Mary Duarte. Estou aqui com imenso prazer de estar falando para vocês nessa tarde maravilhosa, nessa tarde abençoada, mesmo que virtualmente. Eu tenho certeza, convicção de que Deus já se faz presente em nossas vidas. Eu tenho convicção de que vai ser um tempo muito especial e eu tenho a convicção, mais uma vez, de que Deus vai falar muito aos nossos corações. Para mim é uma honra muito grande, uma satisfação estar participando desse 5º Congresso de Mulheres, mulheres cheias do poder de Deus, e com esse tema maravilhoso que é Mulheres de Superação, né? Com esse pastor, eu acredito que abençoado também, pastor Ialan Cavalcante, que Deus nos abençoe nessa tarde maravilhosa. Eu fico muito feliz, muito honrada de poder estar participando, mesmo que virtualmente, né? Pois nós sabemos que todo o país, o mundo está numa situação que nós precisamos ser adaptáveis, né? Nós precisamos ter compreensão e eu acredito também que em breve, já, isso tudo vai passar e nós vamos retornar muito mais forte do que quando isso começou. Em nome de Jesus. Bom, nessa tarde abençoada, eu quero compartilhar um texto com vocês que muito me inspira, muito fala ao meu coração e eu acredito também que tem muito a ver com essa questão do tema que foi sugerido e proposto, que se encontra em Mateus 1, versículo 5, que diz assim: Salmão gerou a Boaz, cuja a mãe foi Raabe, Boaz gerou a Obed, cuja mãe foi Rute, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi, e o rei Davi gerou a Salomão. Bom, eu gostaria de orar agora com você. Você que está aí, né, conectado, que você possa abaixar a sua cabeça e vamos nos ligar ao trono dos céus agora, em nome de Jesus. Pai, eu quero te oferecer esse momento cujo qual nós estamos aqui conectados num só pensamento, virtualmente sim, mas estamos aqui num só pensamento, buscando, Senhor, nos alimentarmos mais da tua palavra, que essa palavra seja uma palavra abençoada, uma palavra direcionada dos altos céus, que homens e mulheres que estiverem assistindo sejam impactados com o poder da tua palavra, que a tua palavra, ela diz que ela nunca volta vazia e que ela nunca sai sem um propósito, então que nós possamos ser abençoados, abençoadas com essa palavra e que o teu Espírito Santo possa nos envolver numa atmosfera sobrenatural de cura, milagre e de boas notícias e de uma palavra de entendimento, palavra de sabedoria em nome de Jesus. Queridos, eu comecei essa palavra de trás para frente porque eu acredito que todos nós temos o desejo de vencer, o desejo de sermos bem-sucedidos, o desejo de irmos além, de alcançarmos lugares que não foram ainda alcançados e inabitados. E eu tenho certeza também que o nosso Deus, o Todo-Poderoso, nos fez imagem e semelhança dele e por isso ele nos ungiu, ele nos capacitou a sermos vencedores. Ninguém foi feito para dar errado, ninguém foi feito para cair em desgraça, ninguém foi feito para ficar à beira do caminho, nós fomos feitos imagem e semelhança de Deus para obtermos sucesso, imagem e semelhança de Deus para sermos criativos, para vencermos, para irmos além daquilo que toda situação que nos envolve nos
tenta paralisar, nos agarre. Nós fomos feitos para sermos muito mais do que vencedores. Então, eu comecei essa palavra de trás para frente, porque isso aqui é um típico assunto de uma mulher maravilhosa, uma mulher que tem muito a nos ensinar nesta tarde, porque é uma mulher que venceu, é uma mulher que rompeu. E além de ter vencido, além de ter rompido, essa mulher, ela foi muito longe. Ela não só venceu, ela não só protegeu toda a sua família, como você já deve saber, mas essa mulher, ela colocou o nome dela na genealogia de Jesus. Essa mulher, ela foi muito além do que os olhos humanos poderiam ver. Ela, para mim, é um exemplo típico de uma improvável. Quem sabe eu, você e outros que estão nos assistindo, nos ouvindo, vai se identificar com essa palavra. Por quê? Nós somos improváveis, pessoas que ninguém às vezes dava nada por nós, pessoas que nem os nossos pais, nem nós mesmos, olhando para nós, a gente imaginou que poderia chegar a algum lugar. Mas essa mulher, ela tem uma história incrível, uma história de superação. Ela superou o medo dela, ela superou as circunstâncias, ela superou todas as adversidades que a vida lhe propôs. E ela agiu, ela teve uma super ação, ela agiu no momento certo, na hora exata, ela não deixou para amanhã aquilo que ela poderia fazer hoje. Então eu quero dizer para você, homem e mulher que estiver me ouvindo e me assistindo, que você possa superar os seus medos, que você possa superar os seus desafios e que você possa ter, a partir de agora, a partir dessa tarde, uma superação e que você possa avançar contra todas as palavras que foram ditas contra você, como talvez você não vai dar em nada, você nunca vai chegar a lugar nenhum, avançar contra tudo aquilo que lhe impõe para que você seja paralisado. Por quê? Porque o nosso Deus, ele se faz presente. E o mesmo Deus que operou há milhares e milhares de anos atrás, o mesmo Deus que protegeu essa mulher, que decidiu tomar uma decisão. Por quê? Porque atitude, a gente precisa ter atitude, porque palavras o vento leva. Quantas vezes a gente chega e fala simplesmente, eu vou mudar e nunca muda. Mas para mudar precisa de atitude. E essa mulher, ela teve uma atitude. Então eu quero te empoderar nessa tarde com essa palavra, para que você tenha atitude para você mudar de vida. Porque um dia eu mudei de vida. E essa mulher, ela nos dá um exemplo típico de uma pessoa que tem atitude e de pessoas que simplesmente ficam em palavras. Então eu quero compartilhar com você tudo que eu vejo dessa mulher. Por isso que eu comecei de trás para frente. Porque o maior sonho de cada um de nós é sermos mais do que vencedores. Eu me lembro, assim, quando o meu marido comprou um sítio e ele começou a construir naquele sítio e hoje pessoas vão lá e elas olham aquele sítio e ela fala, uau, que sítio maravilhoso. Que coisa linda, é maravilhoso, pastor. Eu fico emocionado de ver. Outros olham e falam, tá com dinheiro, hein, pastor? Nossa, como Deus tem abençoado, o senhor tem andado em pastos verdejantes e tal. Mas o que as pessoas não sabem é que quando nós compramos aquele sítio era um brejo. Aquele sítio, ele estava no estado mais deplorável, mas foi a atitude do meu marido, foi a minha atitude de apoiá-lo, de ajuntar forças juntamente com ele, foram economias que têm transformado aquele sítio num sítio, um lugar maravilhoso, e hoje as pessoas podem ver e olhar todas as maravilhas que estão acontecendo naquele lugar, mas muitas pessoas, elas não param para olhar o esforço e tudo aquilo que foi investido dentro daquele lugar. Então, elas pensam, muitas pessoas olham para nós e pensam que aquilo ali nasceu da noite para o dia. Quando eu olho para a minha vida, que eu vejo mudança na minha vida, eu vejo o que Deus tem feito na minha vida, e as pessoas falam, Mary, mas como tem acontecido tudo isso? Pessoas vêm de longe, às vezes, para ter um momento para conversar comigo, para saber como foi que eu atingi esse auge da minha vida espiritual, esse auge da minha vida
de trabalho, ministerial, enfim, como eu estou sendo descoberta agora, mas foi por uma simples atitude que eu tive. Uma atitude, sim, que eu vou confessar para vocês, foi dolorosa. Teve momentos que eu pensei que eu não ia conseguir. Teve momentos que eu olhei e falei assim, isso está demais para mim. Mas eu decidi seguir adiante. E quando eu olho a palavra de Deus ela está recheada de homens e mulheres que eram improváveis, homens e mulheres simples, como eu e como você, sujeito às mesmas paixões, sujeito às mesmas quedas, mas que um dia olhou e falou, eu vou dar mais um passo, eu vou seguir mais adiante, eu vou acalmar os meus ânimos agora, ter controle sobre as minhas emoções e avançar um pouco mais. Então eu quero dizer para você que se foi possível para esta mulher que há milhares e milhares de anos, Jesus nem tinha nascido ainda, a presença que essa mulher sentiu foi da Trindade. O impacto que essa mulher ela trabalhou foi justamente com a Trindade. Jesus não havia pisado na terra ainda, mas essa mulher, ela decidiu ter um verdadeiro encontro com Deus. E essa mulher, ela acreditou que tudo poderia ser capaz. Então eu quero dizer para você que sonha de alcançar lugares altos, que sonha de ser bem-sucedido, bem-sucedida, que sonha de ser um vencedor. Tenha essa mulher como uma inspiração. Tenha essa mulher e olhe que lá no final tudo vai dar certo para aqueles que decidem caminhar com Deus, para aqueles que decidem se posicionar corretamente. Então eu quero dizer para você, homem e mulher que está aqui nesta tarde, que você possa tomar uma decisão, como esta mulher decidiu. E nós vamos agora nos aprofundar em mais algumas coisas aqui, que eu acredito que vai ser muito importante para nós nesse momento de meditação, nessa tarde maravilhosa. Eu quero dizer para você que o primeiro ponto que eu acho aqui extraordinário sobre essa mulher é que existem pessoas que elas olham para nós e elas fazem um pré-julgamento a nosso respeito. As pessoas olham para mim e pode achar, nossa, que mulher antipática. Outras vão achar, nossa, que mulher simpática, que mulher meiga. E elas vão julgando, mas a maior necessidade que nós precisamos ter e entender é de quem nós realmente somos. Qual é a nossa identidade verdadeira em Deus? Qual foi o propósito cujo qual Deus me chamou para fazer parte nessa geração, para impactar essa geração, para fazer parte da casa dele, para fazer parte da obra dele, para fazer parte do projeto dele. Pois essa mulher, as pessoas poderiam dizer para ela, você não presta, você não vale nada, porque a Bíblia não nos fala muita coisa sobre essa mulher, lá em Josué, mas uma coisa a Bíblia deixa clara, que ela era uma prostituta. E eu acredito que essa é uma profissão que as pessoas não decidem, levanta de manhã, o que você quer ser? Eu quero ser prostituta. Então eu quero entrar nessa vida que dizem que é fácil, mas eu não vejo nada de fácil nessa vida. Pois é, essa mulher ela estava ali com essa situação. Ela estava sentenciada a dar prazeres aos homens. Aquela mulher ela estava sentenciada aos olhos de muitas outras mulheres ser ignorada, ser manchada, ter a letra escarlate sobre a sua vida, mas essa mulher, ela sabia quem ela era e ela soube se valorizar. E essa mulher, ela teve um entendimento que com Deus ela poderia fazer muito mais. E eu acredito que essa mulher, que eu imagino que as notícias iam chegando até essa mulher devido ao contato com homens, né, que possivelmente seriam viajantes, que seriam homens que estariam passando ali naquela cidade de passagem, homens que ao chegar ali relaxavam, ia contando das maravilhas que o Deus dos hebreus estavam fazendo. E aquela mulher, ela foi ouvindo, o corpo daquela mulher trabalhava, mas o ouvido daquela mulher estava trabalhando muito mais. Aquela mulher estava focada em ouvir aquilo que Deus estava fazendo pelo povo hebreu. E
eu imagino que aquela mulher deve ter pensado: que Deus é esse que não quer dinheiro, que protege os aflitos, os necessitados, os pobres, os humildes. É desse Deus que eu preciso. Porque tudo que aquela mulher queria, eu imagino que era uma proteção, que era ter um amparo, era ter uma família. Eu não sei em que situação você se encontra nesta tarde, eu não sei em que situação você se encontra ao longo da sua caminhada, mas eu quero te apresentar esse Deus que cuidou dos hebreus, quando se encontrava escravo no Egito. Eu não sei qual tem sido sua escravidão. A sua escravidão tem sido uma escravidão emocional, a sua escravidão tem sido uma escravidão aprisionada por mentiras, a sua escravidão tem sido de não ser amada. Qual tem sido a sua escravidão? Pois hoje eu quero te apresentar a esse Deus que cuidou do povo que estava sofrendo ali no Egito, do povo que estava aprisionado, do povo que não tinha ninguém para lutar, para pelejar por ele, mas Deus, ele estava pronto para ouvir a oração do aflito e do necessitado. E eu quero dizer para você nesta tarde que Deus, ele está pronto para te ouvir. Ele está com os ouvidos deles atentos. Os ouvidos dele não está atento. E as suas mãos está estendida para cada um de nós. Então basta que nós sejamos sinceros, sejamos honestos. E aquela mulher, ela começou a ouvir todas as maravilhas. Eu imagino que a cada instante, chegando notícias através da boca daqueles homens, dizendo: você sabe o que está acontecendo lá no Egito, porque o Egito era uma potência. Você sabe o que tem acontecido? Pois Deus tem enviado pragas, pois Deus está lutando, porque ele tem promessa com aquele povo. E aquela mulher, ela começou a ouvir aquilo, e uma fé começou a acender. Pois a palavra de Deus, ela nos diz, né, que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então eu não sei como é que anda a sua fé nesse tempo de pandemia, eu não sei como é que anda a sua fé ao longo da sua vida, mas eu quero te dizer: abra os seus ouvidos para ouvir a palavra de Deus, para ouvir tudo aquilo que o Senhor tem usado, bocas de profeta, boca de homens de Deus, de mulheres de Deus. Então comece a ouvir, comece a colocar dentro de você, comece a colocar sobre os seus ouvidos palavras que vão edificar. O que tem sido a sua escravidão? Tem sido o medo de tudo que está acontecendo sobre o país, sobre a nação, sobre o mundo? Pois eu quero te dizer: ouça palavras motivacionais, ouça palavras que vão falar da grandiosidade de Deus, vai falar que Deus é aquele que governa. Comece a encher as tuas emoções de palavras que vão dizer o tamanho do teu Deus, e já já você vai estar vendo que tudo isso vai estar saindo de dentro de você. Pois essa mulher, ela começou a ser contagiada por essa palavra, e essa mulher, ela começou a alimentar a fé dela. E essa mulher, por mais que pessoas e a situação dissessem para ela: você não presta, você não vai dar em nada, quem é você? Você é uma prostituta, você não é ninguém, você não merece, você tem que lavar até a tua boca para falar desse Deus. Esse Deus nunca vai te ouvir. Talvez é dessa forma que você se encontra, é dessa forma que você anda pensando a si próprio, mas saiba que essa mulher, ela se vestiu de força, essa mulher, ela estava crendo, ela já estava envolvida nessa atmosfera de fé, de milagre, de sobrenatural, e ela começou a crer naquele Deus que tudo poderia fazer na vida dela. E ela parou de olhar para as circunstâncias, ela parou de olhar para tudo aquilo que a vida estava lhe dizendo que ela era, e ela começou a crer naquele Deus que é todo-poderoso. E o que mais me encanta é de ver que ela começou, as pessoas provavelmente diziam para ela e tratavam ela de uma forma como se ela fosse um objeto, como se ela fosse uma qualquer, como se ela não tivesse valor, mas ela começou a saber exatamente quem ela era. Ela era uma mulher que estava ouvindo a voz de Deus, ela era uma mulher que estava ouvindo sobre os milagres
milagres de Deus. E ela estava prestando atenção que aquele Deus, ele era soberano e ele cuidava dos aflitos e dos necessitados. E ela precisava de um Deus, ela precisava de uma proteção, porque ela estava sendo afligida por tudo aquilo que estava acontecendo na vida dela. Eu não sei se desde pequena, eu não sei como ela foi parar naquela situação. E não importa. O que importa é que ela estava tendo a oportunidade de ter um verdadeiro encontro com Deus. Então eu quero te dizer nesta tarde, não importa o que você já passou lá atrás, não importa o que já fizeram com você, você não é mais uma menininha indefesa, você não é mais um menininho indefeso, você é um homem, você é uma mulher e vocês são especiais como eu sou. Nós fomos comprados com preço de sangue e existe um Deus que ele está pronto para estender a mão para cada um de nós, e a palavra nos diz que os seus ouvidos não estão agravados, nem suas mãos estão encolhidas para não estender para nós, e nós precisamos tão somente descobrir quem nós somos. Quem nós somos? Nós somos imagem e semelhança de Deus, nós fomos criados para dar certo, nós fomos autorizados pelo poder do nome de Jesus Cristo, pelo poder de Deus que é derramado sobre nós a cada instante, quando nós nos propusemos a falar das nossas dificuldades, quando nós nos propomos a apresentar ao Senhor, Senhor, está tudo aqui, tudo aquilo que me aflige, tudo aquilo que me incomoda, tudo aquilo que me paralisa. E quando nós confessamos, porque a palavra de Deus também nos diz que aquele que confessa alcança misericórdia, e quando nós confessamos, Deus ele está pronto a nos abençoar. E ele fala, tomai de mim o meu jugo e o meu fardo que é leve. Então a gente precisa ter essa consciência. E essa mulher, me parece que ela começa a acreditar, ela começa a acreditar que é possível sim, ela começa a acreditar que esse Deus é poderoso, e ela começa a se envolver cada vez mais, e ela passa a saber quem ela é. E o que mais me chama a atenção é de ver pessoas que estão perdidas com seu ministério, perdidas na sua casa, perdidas na sua identidade, porque elas olham para pessoas que estão ao redor dela, ela olha para a pastora, ela olha para o pastor, ela olha para o ministério de louvor, e ela fica perdida. Por quê? Porque ela acha que aquilo ali é que era para ela ser, e ela esquece de saber quem ela é. E uma pessoa que muito me chama a atenção é João Batista, quando as pessoas chegam para ele e perguntam, quem tu és? Você é Elias? Você é o profeta? As pessoas começam a perguntar a ele, e ele sabiamente responde que ele é o João Batista. Ele é aquele que veio, é a voz que clama no deserto. É aquele homem que o tempo todo Deus determinou algo para ele, Deus gerou um propósito para ele, e aquele homem seguiu dentro daquele propósito. Em momento algum você vai ver ele dando carteirada porque era primo do Messias, em momento algum você vê ele subindo a cabeça e falando por que para Jesus é uma coisa e aquela confusão. Não, ele sabe exatamente quem ele é, ele sabe exatamente a que ele foi chamado, e ele sabe exatamente aquilo que ele tem que cumprir. E eu fico triste de ver pessoas, homens, mulheres, jovens, adolescentes e até mesmo anciões, né, idosos, que estão perdendo a sua vida, batendo cabeça sem descobrir quem eles são. Mas essa mulher, me parece que ela começa a descobrir quem ela é. Ela vê que ela é imagem e semelhança de Deus. Essa mulher, ela começa a sentir que ela agora ela está caminhando para algo que é real, algo que vai ter um futuro, que é o Senhor dos Exércitos, que é o grande eu sou, que é aquele que vai tirar ela do lamaçal do pecado, é aquele que não vai julgar ela, é aquele que ela pode ser ela mesma, é aquele que pode dar um colo e que ela vai poder contar as dificuldades dela para ele, ela vai poder se abrir com ele e ele não vai julgar, ele vai simplesmente falar, filha, vem que eu estou aqui, e vai protegê-la. Então eu quero te dizer nesta tarde que você possa parar para meditar quem você realmente é. Porque pessoas, quando nos olham, elas olham para nós e falam assim, eu acho que ela é isso. Você pensa
muitas vezes que é uma coisa, mas quem realmente você é? Eu passei anos da minha vida perdida nessa situação. O que as pessoas vão pensar? O que as pessoas pensam a meu respeito? Eu estou magoada, eu estou machucada porque as pessoas têm esse pré-julgamento ao meu respeito. Mas não importa. Quando eu tive um verdadeiro encontro com Deus, quando eu passei a prestar atenção nessa palavra que o Senhor disse, e façamos o homem, nossa imagem e semelhança, e vem logo atrás dizendo, e macho e fêmea os criou. Ou seja, o Senhor fez homem e mulher, e ele fez imagem e semelhança. Então ele fez para nós darmos certo. Outra coisa que mais me chama a atenção nessa palavra é falando sobre a história dessa mulher que a casa, a moradia dessa mulher era literalmente em cima do muro de Jericó. E do muro de Jericó, da janela da casa daquela mulher, ela podia ver o lado de fora e o lado de dentro. E quantas pessoas hoje estão se perdendo ao longo da caminhada, por quê? Porque elas ficam literalmente em cima do muro. E nós precisamos nos conscientizar que Deus não nos chamou para ficar em cima do muro. Deus não nos chamou para ficarmos aprisionada, indecisos. Para que lado eu vou? O que eu vou fazer? Eu agrado a quem? Eu agrado ao rei de Jericó, porque mandou mensagem para aquela mulher falando, eu bem sei que homens estão na sua casa e que são do povo dos hebreus e eu quero esses homens. Ela poderia ter se posicionado ali a favor daquele rei, mas o que eu quero dizer para cada um de nós nesta tarde? Que não sejamos politicamente corretos, aquilo que é certo, aquilo que é errado. Não dá para a gente ficar dando uma baixadinha quando nós ouvimos o som de uma música. Bom, eu não me abaixei por completo, mas eu dei uma agachadinha. Não, Deus quer homens e mulheres valentes, homens e mulheres que se posicionam, homens e mulheres que superam o seu medo, homens e mulheres que superam as adversidades, homens e mulheres que confiem nele, homens e mulheres que tenham ações, e ações que condigam com aquilo que Deus nos chamou, com a justiça dele, com a honestidade dele, com o caráter dele. E essa mulher, ela está ali em cima do muro, né? Morando em cima daquele muro, e através daquela janela, ela tinha condição de olhar fora da cidade, e ela tinha condição de ter uma visão mais ampla de tudo que estava acontecendo. E através daquela janela foi por onde ela mandou os espias daquela terra passar para lá, para salvar aqueles homens. Então, através daquela janela, veio salvação para a vida daquela mulher. E muito me chama a atenção também quando eu lembro dessa passagem, quando eu falo a respeito dessa janela, é que muitos de nós temos vivido à beira de janela, observando, muitos vendo a banda passar, muitos se tornando crítico, como Mical. Mical, por duas vezes marcante na vida daquela mulher, ou mais, eu não me lembro agora, e não vou arriscar. Aquela mulher, ela vai para a janela, a primeira vez ela vê da janela o amor da vida dela, que era Davi, indo embora. Então, eu quero dizer para você, seja um homem e uma mulher que se posicione. Pare de ficar à beira da janela, olhando a vida passar, olhando tudo aquilo que está indo embora, e você tão simplesmente paralisado ali. E outra coisa, questão que nos traz a janela também, que quando nós ficamos muito na janela, nós nos tornamos muito observadores e nós começamos a ter a síndrome de Mical. O que é a síndrome de Mical? Nós nos tornamos críticos, nós começamos a observar demais, e quem está de fora da situação, ele começa a criticar, como aquela mulher, quando o homem, o marido dela, né, o homem segundo o coração de Deus,
Deus, o rei, né, que estava ali dançando, celebrando pela volta da arca. Aquela mulher, ela poderia ter colocado suas vestes reais e ela poderia ter ido celebrar junto com ele, mas não, ela estava à janela e olhando a janela, ela começou a observar e a criticar os movimentos que aquele rei fazia, o movimento que aquele homem fazia, que era o homem, o seu marido, que era o homem que um dia ela estava apaixonada por ele, que ela arriscou a sua vida por ele, e ao longo da caminhada ela se perdeu, e muitas pessoas têm se perdido. Aonde tem ficado o seu amor? O amor pelo seu cônjuge, o amor pelo seu próximo, o amor pelo seu filho, pela sua família, o amor pelo seu trabalho, o amor pela sua empresa, enfim, o amor pela igreja, pelo ministério. Aonde tem ficado? Talvez você tenha passado tempo demais na janela, mas saiba que a janela também vai ser lugar de salvação. Saiba que a janela também vai ser lugar por onde vai vir o socorro, por onde você vai poder fazer algo. Então você só precisa trabalhar as suas emoções e saber lidar com todas essas diferenças. E eu te peço que, em nome de Jesus, você pare para observar isso, porque isso é muito importante que eu estou falando, essa questão da janela, porque a janela, ela pode nos destruir quando nós começamos a julgar demais as pessoas, quando nós passamos a observar os detalhes que ninguém está observando, e isso nos torna como juízes, né? Como diz lá em Mateus 7, versículo 1, né, que não julgue para que não seja julgado, pois aquele que julga já se torna juiz e da mesma forma será julgado. Então nós precisamos ter esse entendimento. Então essa mulher é uma mulher que ela soube não ficar à beira da janela observando e se tornando crítica, mas ela usou aquela janela para ser uma janela de salvação. E aquela mulher, ela faz uma promessa, ela pede aqueles espias para que fazem uma promessa para ela, né? Que naquele momento ela possa estar ali com eles, naquele momento eles dê a palavra dele, porque ela confia, porque ela viu quanto aquele Deus ele era poderoso. Então saiba que nesta tarde, ao longo desse congresso, tem sido palavras de empoderamento, palavras para ativar a sua fé, palavras para que você venha refletir nesse Deus tão poderoso, nesse Deus que está aqui pronto para estender a sua mão e que os seus ouvidos não estão agravados para ouvir as suas aflições. Outra coisa que me chama muita atenção sobre esta palavra é decisão. A decisão na hora certa. O que é a gente tomar decisões na hora certa? Pois essa mulher, ao longo do momento, né, que ela estava ali, quando o rei se apresenta, manda o súdito dele para ir até lá, para falar com ela que ele queria aqueles homens, ela poderia ter ficado do lado do rei. Ela poderia ter imaginado, bom, ter um bom relacionamento com o rei, porque hoje em dia eu tenho visto que relacionamentos têm valido muito mais do que dinheiro. Existem situações na nossa vida que o dinheiro não vai resolver, mas um bom relacionamento, ele resolve. Quando nós somos bem relacionados, nós temos acesso a lugares e abrimos portas, temos chaves para abrir portas que vão nos levar para outro nível. Então, essa mulher, ela poderia ter feito tudo isso, mas não, ela decide naquele momento que ela iria ficar do lado do Deus Todo-Poderoso. E aquela mulher, ela decide ir contra aquela autoridade e ela decide a ficar do lado do Todo-Soberano, do Senhor dos Exércitos. E aquela mulher, ela se torna indispensável para a sua família, porque foi através dela que veio salvação, não só para a vida dela, mas salvação para toda a sua família. Porque me parece que aquela mulher, ela não só se sustentava, mas ela sustentava também sua família. E eu quero deixar uma pergunta e uma reflexão para cada um de nós fazermos aqui. Como tem sido você? Como tem sido eu? Essa pergunta também é para mim. Como nós temos sido? Nós temos sido necessários ou indispensáveis? Como que tem sido isso na nossa vida? Porque existem pessoas que elas são simplesmente necessárias. Quer ver um exemplo disso? A serva de Naamã e Geazi, servo de Eliseu.
O Geazi, ele era simplesmente necessário. Necessário para trazer as notícias, necessário para fazer os trabalhos, mas a menina, que nem nome tem, a menina que foi levada cativa para a casa de Naamã, para servir aquele homem que tinha aprisionado ela, aquele homem que tinha levado ela cativa, porque aquela menina até então ela era livre, mas aquele homem aprisionou e levou ela cativa, ela escrava, mas ela decidiu não ser escrava, não ser escrava das suas emoções, ela não deixou o seu coração azedar, ela não deixou as suas emoções estragarem, não, aquela menina, ela decide que ela ia ser livre, ela foi levada para ser presa, para ser prisioneira, mas ela decide que ela seria livre, ela decide que ela ia fazer a diferença, e aquela menina foi indispensável na vida daquela família, foi indispensável na vida daquele homem, pois através daquela menina, da postura daquela menina, da palavra daquela menina, da decisão que aquela menina tomou de não ser amargurada por tudo aquilo que estava acontecendo, aquela menina, ela decidiu fazer tudo aquilo, e ela foi indispensável na cura e na conversão de Naamã, porque nós vemos mais à frente que quando Naamã acredita naquela menina, ele pega uma carta, ele vai até o rei, e não foi exatamente aquilo que a menina falou, se o meu senhor estivesse perante o profeta de Samaria. Então nós precisamos entender que a gente precisa estar atento a tudo aquilo que nos é falado, para que venhamos fazer corretamente, para que não saia dos trilhos as nossas vidas, as nossas emoções, tudo aquilo que está para acontecer. E aquela menina, ela falando aquilo com o Senhor dela se encoraja, o Senhor dela vai ali, e mesmo havendo um equívoco, ele vai até a Eliseu, e chegando lá em Eliseu nem o recebe, e ele fica totalmente frustrado, e ele chega até aquele homem, e ele fala aborrecido, que ele estava esperando algo daquele homem, e a companhia com que aquele capitão, ele estava andando, que falaram assim, meu senhor, se o profeta te pedisse coisa mais difícil, você não faria? E eles foram para o Jordão. Então eu quero te dizer, cuidado com as pessoas que você anda caminhando. Cuidado com as pessoas que você anda se envolvendo, porque existem pessoas que ela vai te levar para outro nível, ela vai te levar para uma outra atmosfera, ela vai te levar para um outro patamar, mas existem pessoas que ela vai te afundar, como elas estão afundadas. E esse homem, por andar com boas companhias, esse homem, ele é convencido. E quando aquele homem é curado, não tão somente ele foi curado, mas ele vê e ele reconhece verdadeiramente que o Senhor é o Senhor dos universos. O Senhor é aquele que merece a vida dele. E ele chega para o profeta e ele fala, olha, eu quando vou para o meu Senhor, eu me dobro o meu joelho quando eu estou perante os deuses dele, mas como eu vou fazer agora? Porque eu reconheço o verdadeiro Deus. E o profeta libera ele, e ele pega umas caixas de areia para erguer um altar. Como tem sido a sua vida? A sua vida tem estado com o altar erguido? Você tem estado com o teu altar erguido para adorar, para invocar, para clamar ao Senhor? Pois aquele homem, ele sai dali de uma maneira totalmente diferente. Aquele homem, ele sai dali com uma visão totalmente ampliada. E aquela menina, ela foi indispensável para que aquilo ali acontecesse. E eu quero dizer a você, como tem sido você? Porque nós queremos muito o sucesso que essa mulher obteve, que foi anos e anos e anos depois ela ser colocada na genealogia de Jesus, uma mera prostituta, uma mulher que, aos olhos humanos, não tinha valor nenhum. Talvez se eu e se você nos encontrássemos com alguém desse nível, a gente olharia e falaria assim, isso não vai dar em nada, mas saiba que é uma pessoa especial, saiba que
O mesmo Jesus que derramou o sangue dele na cruz do Calvário, por mim e por você, derramou por essa pessoa também. E essa mulher, ela teve a sua vida implantada, o seu nome implantado na genealogia de Jesus. Essa mulher, ela foi lembrada milhares e milhares de anos depois, porque quando Deus está no negócio, ele não fica devendo nada a ninguém. Então saiba que o melhor negócio para você e para mim nesta tarde é reconhecer o senhorio, é reconhecer o poder de Deus e é avançarmos e prosseguirmos em conhecer. E não sejamos como Jó, que vamos falar, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje eu conheço de contigo andar. Então que possamos alinhar nossos pensamentos, buscar estarmos mais próximos de Deus, buscar estarmos mais interagindo com Deus para conhecer melhor esse Deus. Porque uma das coisas que mais me chama a atenção também é de ver que uma mulher totalmente caminhando por lados opostos, é uma mulher que crê, uma mulher que tem fé, uma mulher que acredita e decide abandonar toda a sua vida passada para seguir o desconhecido, por assim dizer, para acreditar meramente nas palavras, né, de dois homens que ela nem sabia se realmente iria cumprir, mas ela colocou toda a sua fé, porque ela estava contagiada pela fé. E uma das coisas que eu vejo hoje, somos eu e você. Muitas vezes a gente olha em meio à pandemia, né, que passou aí 4 meses, 4, 5 meses, está caminhando acho que para 5 meses, não sei, e aí nós temos a nossa fé abalada. Aquela mulher, ela não teve a fé dela abalada, mas ela teve a fé dela aumentada e renovada pelo poder de Deus. Mas por quê? Porque os ouvidos daquela mulher estavam sendo enchidos com coisas que vinham do alto, de ver as maravilhas. Se essa pandemia tem te causado terror, se a saúde tem te causado terror, se a política tem te causado terror, a enfermidade, comece a colocar sobre os seus ouvidos louvores, comece a colocar sobre os seus ouvidos palavras, comece a colocar sobre a sua mente coisas que vêm do alto, para que você venha se encher. E eu vou ficando por aqui e concluindo tudo isso, que tem 3 pontos. De tudo que eu falei, se você não lembrar, pelo menos lembra desses 3 pontos que eu estou te falando, né? Primeiro, saiba quem você é realmente em Deus, qual é o propósito cujo qual você foi criado, você foi formado. Comece a trabalhar isso, não se importe com as pessoas que pensam que você é, mas que você possa estar colocando, né, a sua fé em ação. Segundo, saia da janela, tome decisão, decida não ser um espectador, mas ser uma pessoa que motive outras pessoas, ser uma pessoa, né, que, como disse uma pastora, uma bispa linda e abençoada, ela falou: saia da arena, saia da arquibancada e vá para a arena, porque na arena você corre risco de ser morto, corre risco de ser atingido, mas você também corre risco de ser um vencedor, você vai ter conquista, aquilo vai te animar, aquilo ali vai te tornar mais forte. Então seja um homem, uma mulher que decida sempre a não estar na janela como um espectador e nem como um crítico, mas para olhar por um ângulo, né? Atingir um ângulo maior e você fazer grandes coisas. E tome decisões e decida o que você é. Você é necessário ou indispensável? Bom, eu fico por aqui, quero dizer que foi um prazer muito grande, que vocês tenham uma tarde abençoada. Nós sabemos que o melhor ainda está por vir, muitas pessoas, eu acredito, que ainda passarão por aqui, e esse congresso vai ser bênção, e como já tem sido bênção, e Deus vai fazer grandes coisas. Ó, um beijão, fiquem com Deus. Quero ser uma mulher transformada.